os tempos da Arca de Noé remonta com a queda de consciência da humanidade. E é uma consequência de toda a distorção que a própria humanidade criou. Então, procura sobre a queda de Atlântida e a queda de Lemúria na internet, que fala muito sobre isso. Quem representa Noé, Atlântida, pelo menos o meu conhecimento de infância, Atlântida era uma ficção, né? Era o continente perdido, tudo mais, né? Mas quando a gente estuda as pessoas bem espiritualistas hoje, que falam sobre espiritualidade, na realidade a Atlântida foi um continente que existiu, na verdade. Noé era um Atlante, um sobrevivente Atlante, de uma humanidade que foi totalmente evoluída. Os lemurianos era a parte espiritual e era um povo muito evoluído, e a Atlântida também era muito evoluído, só que a Atlântida eles eram dotadas de muita tecnologia. As pirâmides do Egito e várias coisas que não têm explicação da construção da humanidade foram feitas pelos Atlantes, com a tecnologia antiga que existia. São coisas que remontam a milhares e milhares de anos atrás. Então, o que aconteceu foi uma mudança que o planeta passou e que ocasionou o afundamento de Atlântida. E Noé foi um dos sobreviventes, tá, daquela época, e que deu origem a toda a humanidade que a gente conhece hoje, né? Que foram os tempos escuros da humanidade e tudo mais. Então é um conhecimento muito profundo para ler. Aqui nas cartas não fala nada sobre isso, tá? Mas quando você se aprofunda, e essas cartas mencionam conhecimentos antigos e tudo mais, mas não chega a falar dessa história mais profundamente. As cartas foi voltada para a nossa evolução espiritual, e o trecho que a gente vai ler hoje fala muito sobre isso. Vai ser bem bacana de ler. Mas e assim, a questão desse Deus é uma das coisas que eu tinha muito comigo, e a Lê também. Pena que a Lê não vai entrar hoje, porque ela pode muito bem falar sobre quando ela estava numa busca muito forte, era exatamente esse questionamento que você fez. Nossa, mas tem uns momentos que parece um Deus vingativo, um Deus injusto, né? Mas tudo isso faz parte quem ocasionou tudo aquilo não tem nada a ver com Deus, foi a própria humanidade que causou tudo aquilo. Lembra da lei de causa e efeito, que a gente cocria tudo aquilo? Então foi a própria humanidade que fez aquilo com ela mesma. É a mesma coisa que falar, por exemplo, que a guerra de Israel, ou a guerra da Ucrânia, ou as erupções vulcânicas que ocorrem hoje é obra de Deus. Isso não é obra de Deus, é uma consequência do próprio planeta, da própria Terra, com aquilo que foi do próprio homem, né, das coisas que fez com ele mesmo, né? Quem ocasionou a guerra foi o próprio homem. Aquela questão das pragas do Egito e tudo mais não tem nada a ver foi um castigo mandado por Deus. É simples falar que quando uma coisa é boa para você, então Deus castigou o outro para me beneficiar. Isso tem a ver mais com o homem do que com Deus, se você for pegar, né? Então, assim, esse questionamento do Deus vingativo não existe. Deus é amor. Deus é puramente amor. Então a gente tem que... e com relação às pragas do Egito, eu não quero falar muito, porque vai ser tratado nas cartas depois, no momento que os próprios apóstolos estavam falando sobre isso, e Cristo fala o pensamento dele com relação a tudo isso. Então eu vou deixar para depois. Mas é muito válido o que você está falando, porque dá até uma... Nossa, Deus... Porque dá essa impressão de um Deus vingativo em muitos momentos, quando depende do trecho que a gente lê na Bíblia e da forma como a gente lê, e isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com os processos da própria humanidade. Tá? E a Arca de Noé remonta toda uma história da humanidade, né? Tem um livro que é o livro de Telos, que conta a história do povo de Lemúria, e tem vários outros que falam sobre essa história dos Atlantes, dos Lemurianos, que é a origem de toda a humanidade, né? Que remonta, né?
e disso vem de canalizações e tudo mais para ter o entendimento. Mas é um entendimento muito profundo para ter. Mas a história de Noé foi isso. Foi um momento muito parecido com o que a gente está passando agora de transição planetária. Naquele momento foi a queda da humanidade. Esse foi o fato. Foi a queda da humanidade, porque foram tantas guerras causadas pela tecnologia, pelo ego humano, que ocasionou o afundamento de Atlântida. Aquele dilúvio que aconteceu foi causada pelas próprias guerras que aconteceram naquela época, que causou o afundamento de um continente inteiro. Então, é uma história... A história é linda da humanidade, mas e essa queda foi necessária para todo o processo que a humanidade precisou passar, e é um processo que está finalizando agora com o que eles chamam de transição planetária. Mas é um estudo bem profundo que a gente podia passar horas e horas falando aqui. Mas se você tem interesse em conhecer sobre isso, procura muita coisa, tem muitas informações muito bacanas que falam da queda de Atlântida, Noé era um Atlante. Se você procurar sobre tudo isso, você vai entender um pouquinho de uma parte mais espiritual de tudo isso que aconteceu naquela época. Mas foi a queda da consciência da humanidade que remontou a todos os problemas que a humanidade passou, porque existe esse grande problema que a humanidade passou, que agora ela está voltando por uma fase de consciência e de elevação. Na verdade, a gente está voltando todos esse momento que a gente está passando agora, desse conhecimento que está chegando, é que a humanidade está passando por um processo de ascensão de consciência, de despertar, de conhecimento, que vai levar um momento pelo qual a Terra está passando também. Então, naquele momento, foi tirada toda uma tecnologia porque a humanidade não soube usar a tecnologia a seu favor. Se você for pegar, é muito do que está acontecendo agora também. A tecnologia que existe, tem muita gente que não está usando a favor. Mas o que diz a espiritualidade é que não vai deixar chegar no ponto que chegou antes, porque hoje a humanidade está pronta para um processo diferente. Então, é um processo de limpeza que a Terra está passando, mas que se originou exatamente nessa época que remonta a Atlântida, a Lemúria, que vai... O tempo de Noé, pelo que fala, esse afundamento de Atlântida, que Noé e mais alguns falam... não quero entrar em crença, tá, gente, aqui, mas não era um Noé, mas eram vários Noés, que não se chamavam Noés, mas que fizeram várias arcas, que se espalharam pelo mundo como ele existe hoje e que deu origem a toda a nova humanidade. Então, e toda essa beleza, pureza que existe hoje de medicinas que estão surgindo e de técnicas que estão surgindo, que estão aflorando tudo agora, constelação familiar, Theta Healing e várias outras técnicas de cura que existem, são técnicas milenares que foram guardadas por consciências muito evoluídas, antigas, que sobreviveram e mantiveram isso, que hoje está aflorando. Então, todos os índios, incas, maias, astecas, que têm uma sabedoria milenar, se originam desses de tudo isso que foi resgatado. Tá? Então, o que acontece em Israel é de um karma da humanidade que surgiu lá atrás também. É um dos maiores karmas que existe na humanidade. Falam que até brincam que é briga de irmãos. O que acontece em Israel, Palestina e tudo aquilo. Que é um karma da humanidade que quem conhece constelação familiar fala, nossa, isso é constelação familiar pura, que está se refletindo nos problemas, porque israelenses e palestinos, o mundo árabe e o mundo judaico-cristão, na realidade, eles são irmãos. É uma briga de irmãos que um fundou, acabou virando os árabes e acabou saindo a sociedade judaico-cristã. Então essa guerra existe muito lá atrás por causa de uma briga de irmãos, e hoje é um momento de purificação de tudo isso, por isso que essa guerra está acontecendo lá. É um marco de mudança que é citada na Bíblia, no Apocalipse, tudo isso. No Apocalipse de João, que fala na parte final da Bíblia, né? Que é o momento que a gente está vivendo hoje. Então, mas é um estudo muito profundo, né? Para a gente fazer. O importante é o que aquele texto que eu mandei hoje, né? Agora a gente vai estar começando aqui, vai começar com a oração, mas só para encerrar. Nossa, até me deu um branco aqui, mas é um estudo muito profundo disso tudo, né? Que precisaria para a gente poder estar
alimentando tudo isso. Lembrei, quando eu falei do texto que a gente mandou. Hoje, o que a espiritualidade fala muito forte para a gente, que a coisa mais importante é esquecer os problemas externos e tratar do seu interior. Você se conhecer e conhecer o Deus que tem dentro de você. E você trabalhando a sua espiritualidade, trabalhando dentro, você vai conseguir enxergar isso de uma forma muito diferente. E vai estar pronta para esse novo momento que a gente vai passar. E aí, a isso que remonta todo o estudo das cartas e muita coisa que está sendo passada para a gente nos dias de hoje. Tá? Então, vi que a Beth levantou a mão. Beth, você quer fazer um questionamento antes da gente falar? Começar? Pode soltar o microfone se você quiser falar para a gente dar um início aqui com a oração. Tá? Ativa o microfone, Beth. Desculpa. Não, é que eu cheguei atrasada, eu queria saber que página do PDF estava. Não, eu vou estar começando. A gente vai começar agora. Vou fazer a oração agora e eu já vou passar as páginas direitinhos para vocês estarem vendo. Mas, bom, para quem quiser também abrir para depois, a leitura hoje vai ser no PDF, vai ser da página 36 a 40 e no livro da página 55 a 61. Tá. Então, vamos lá, vamos estar começando agora. A Paula também abriu agora o postinho dela aí. Então, vamos lá. Agora a gente está... Vamos fechar nossos olhos para a gente fazer a nossa oração. Entregando esse momento agora para o Criador, que está aqui presente, a presença aqui de Cristo, que está aqui com essa egrégora junto conosco. Vamos respirar um pouquinho, procurar silenciar, para que todo ensinamento, todo conhecimento e tudo aquilo que vier a aflorar na leitura de hoje, e principalmente tudo aquilo que vier dentro de vocês, vier no coração de vocês, porque o mais importante aqui, mais do que o que vai ser lido, é você trazer isso para o teu momento atual, é você trazer isso para a tua consciência e deixar fluir e liberar tudo aquilo que você precisa nesse momento para a tua evolução, para o teu crescimento, para a tua compreensão. Então vamos respirar fundo algumas vezes e eu vou fazer agora a meditação das cartas, a oração que Cristo nos coloca nas cartas para que a gente se conecte com toda a energia que esse livro passa para a gente, com essa energia crística, com a consciência crística que está aqui presente nessa nossa leitura. Então vamos lá. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e se tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Pai, nesse momento eu entrego todo o meu corpo, toda a minha consciência, para que eu seja simplesmente um canal, para que tudo aquilo que tiver que ser falado e ser revelado não seja falado através de mim, mas sim através de Ti. Então vamos lá para a nossa leitura de hoje. Respirando fundo, voltando. E como eu sempre falo, quem puder, quem quiser ler, acompanhe a leitura, mas quem quiser ouvir com o coração,
que é aí que vão estar as verdadeiras informações para a gente poder avaliar tudo que vai ser falado aqui nesse momento. Então, vamos lá. Então, eu vou começar a partir da parte que a gente fala, que começa a falar do esquema mental, que é um pedacinho que a gente já leu a semana passada, mas como está totalmente interligado com a parte final, né, para que a gente possa fazer o link e ter todo o entendimento do mais profundo dentro do ser, dentro do nosso ser, né? Então, vamos lá. É tempo de examinar o seu esquema mental. Você está feliz com ele? Você pode fazer escolha e assim que as fizer, você pode chamar o pai para ajudá-lo a realizar as mudanças e essa ajuda certamente será dada a você, contanto que você não duvide disso. Portanto, encorajo vivamente você a continuar lendo e absorvendo as páginas que seguem. Eu quero levar você a compreender a força do seu esquema mental, que é a soma total de toda a programação da sua consciência e do seu subconsciente. É essencial que você compreenda que nada deste esquema mental humano, que tem suas origens na dimensão espiritual, é completamente terreno e provavelmente cheio de ideias míticas, preconceitos, concepções errôneas, ressentimentos, lembranças ocultas de feridas passadas e métodos habituais para lidar com os altos e baixos da vida. Seu esquema mental, incluindo qualquer ideia ou crença religiosa, determina o seu mundo, seus relacionamentos, suas experiências, suas conquistas, seus fracassos, suas alegrias e suas tristezas. Ele é mesmo responsável pelas suas doenças e acidentes. Nada acontece por acaso. Tudo está tecido desde os fios internos de sua consciência pessoal. Pensamentos, expectativas, crenças na vida, destino, Deus. Você vive em um mundo feito por você mesmo. Essa é a razão pela qual as crianças que crescem em um mesmo ambiente se tornam diferentes. Cada um tem seu único individual esquema mental, construído de acordo com seus traços de caráter inerentes. Se ao nascer você não tivesse nenhum esquema em desenvolvimento, você seria tão inconsciente quanto uma estátua, desprovida de sentimentos, respostas e pensamentos. Olharia distraidamente para o mundo e, ainda que houvesse muita atividade ao seu redor, nada colidiria com sua consciência, uma vez que não haveria reação em você. Nada faria você feliz ou triste, mesmo que uma bomba explodisse na vizinhança. Sem um esquema mental, você não tem vida, nem desenvolvimento, nem maldade, nem bondade. Seu tipo de esquema mental é que determina a qualidade de sua vida. Essa é a primeiríssima verdade da existência, que eu quero que você perceba e compreenda por completo. Além disso, você carrega o seu esquema mental consigo por onde quer que vá. Não há por onde escapar e, dia após dia, isso continuará a criar para você o tipo de existência que você já experimentou em seu passado. Muitas pessoas passam suas vidas inteiras acreditando que são desafortunadas. Elas pensam que os outros têm sido mesquinhos, cruéis e pouco amáveis com elas e que têm tornado suas vidas completamente infelizes. Acreditam que outras pessoas brigam com elas e criam dificuldades constantemente, enquanto elas são completamente inocentes de qualquer provocação. Ao contrário, os outros não têm culpa. É o esquema mental pessoal que atrai as suas condições negativas. Muitas pessoas rejeitam a ideia de que elas mesmas são as únicas responsáveis por suas desgraças. Para algumas pessoas é muito difícil se confrontarem com as suas incapacidades, enquanto outras têm a força interior e suficiente autoconfiança para olharem-se de frente de forma honrada. A oração sincera atrai um pai consciência criativa para nossa mente silenciosa e secretamente, limpa a consciência humana de tudo aquilo que a pessoa que busca não sente mais como confortável. Isto é necessariamente um processo muito gradual de limpeza e desenvolvimento interior. Padrões emocionais. Os padrões emocionais podem ser tanto prejudiciais ao seu bem-estar como um todo, quanto o seu esquema mental. Seu esquema mental, juntamente com seus padrões emocionais, são suas ferramentas criativas. Esses dois juntos criam o necessário esboço para as futuras posses, acontecimentos e circunstâncias. Essas ferramentas criativas trabalham em sua vida, quer você tenha intenção ou não. É muito mais difícil descobrir as suas atitudes emocionais profundamente arraigadas, conscientes ou subconscientes, do que reconhecer o seu condicionamento mental. As pessoas podem estar submetidas a padrões emocionais negativos e serem completamente inconscientes disso, uma vez que esses esquemas são encobertos momento a momento pelas emoções decorrentes da rotina diária. Para descobrir quais são os seus reais padrões mentais, faça você mesmo as perguntas das linhas a seguir e seja totalmente honesto. Tentar esconder a verdade sobre seus padrões emocionais é apenas enganar a si mesmo e se privar de alcançar o estado de existência feliz para o qual está destinado. Como você realmente se sente em relação à vida?
Quero que você escreva para si mesmo uma calorosa e compassiva carta, dizendo exatamente como você se sente ao responder as perguntas seguintes. Você está feliz em estar vivo ou preferiria poder deixar de viver? Se a sua resposta é a segunda, então você tem uma atitude negativa em relação à vida e é uma guerra contra si mesmo em um nível profundo. Você sabe conscientemente que tem que continuar a sua vida cotidiana, mas em seu nível mais profundo você gostaria de deixá-la. A guerra interior o impede de atrair tudo o que você poderia estar experienciando como um padrão emocional positivo. Como você realmente se sente em relação aos seus parentes? Há alguma hostilidade oculta que você não quer admitir ou que você não sabia existir? Como você se sente a respeito do seu emprego, colegas, entretenimento, outras raças, etc. Você anote todas as descobertas a respeito de você mesmo e guarde-as em um lugar seguro. Esse trabalho que você faz é para você mesmo, apenas para o seu próprio benefício. Você não faz isso para ser uma pessoa melhor ou para agradar a Deus ou para ganhar a aprovação das outras pessoas. Você faz esse trabalho para remover os bloqueios internos existentes que impedem o seu desenvolvimento espiritual e a felicidade definitiva. Se você decidir mudar a sua vida além dessas cartas diariamente, encorajo você a datar e guardar em lugar seguro a carta que escreveu. Releia-a depois de um ano e alegre-se com as grandes mudanças que terão ocorrido em seu esquema mental. Você perceberá também que terão se produzido mudanças nas circunstâncias de sua vida. Lembre-se de que a oração e a meditação focadas inteiramente no seu Criador trarão a você novas forças e iluminação, as quais mudarão seus sentimentos e seu ambiente. Quando estiver rezando, nunca ponha o foco nos seus problemas. Sempre peça pela solução correta. Deixe que o Criador traga até você a solução certa que a sua mente humana é incapaz de elaborar. Por exemplo, nunca diga ao Pai Criador o quanto você está doente. Concentre-se no poder que você está recebendo imediatamente em sua condição, mesmo que a sua consciência esteja muito densamente humana para senti-lo. Agradeça pelo rápido restabelecimento e acredite nisso. Quando você agradece, está aceitando, reconhecendo, acreditando e impregnando em sua própria consciência a percepção de que sua prece agora descansa com o Pai consciência amorosa. Está sendo processada para visível manifestação no devido tempo e na hora certa. Quando estive na Palestina, agradecia constantemente por todo o trabalho antes de realizá-lo. Nunca reze e logo saia do aposento dizendo às pessoas como você se sente mal ou como está terrível a situação pessoal ou nacional. Se você já pediu ao Pai Criador para resolver os seus problemas financeiros ou de saúde, não seria um insulto a ele continuar levantando condições negativas passadas? Você desfaz imediatamente o trabalho em que o Pai Criador está engajado. Se na sua mente, depois da prece, as condições antigas ainda não se tornaram condições negativas do passado, então volte a fazer a oração até que você possa descartá-las da sua mente e possa realmente acreditar que tudo está sendo solucionado de forma divina naquele mesmo instante. Retorne uma e outra vez a agradecer pelos benefícios que você está pedindo. Eles seguramente se materializarão. Há milhares de pessoas no seu mundo hoje confiando consistentemente no Pai Criador Universal para satisfazer cada necessidade e testemunhando as múltiplas bênçãos em suas vidas. Abandone seus temores, eles não beneficiam em nada. Volte-se agora para o Pai Criador Universal, que é a fonte do seu ser, concepção, crescimento, desenvolvimento, nutrição, regeneração, cura, satisfação de todas as suas necessidades, proteção, tudo dentro de um sistema de leis espirituais e ordem. Perceba que todo esse trabalho é construtivo, intencional e ordenado. Você tem verdadeiramente uma mente mestra sustentando você, sua família e suas condições de vida. Confie nela. Não permite que sua forma de pensar estrague a operação criativa divina. Lembre-se, acima de tudo, de que eu, o Cristo, apenas executei os meus chamados milagres porque percebi que o reino de Deus estava dentro de mim e que eu poderia contar sempre com meu Pai, Criador, que trabalhava em mim e através de mim. Lembre-se de que você tem uma consciência individual somente porque você é um esboço do Pai Consciência Criativa. Quando a sua consciência pessoal estiver completamente limpa de negatividades, descobrirá que você também se tornou um canal purificado do Pai Consciência Criativa. Você também será, para todos aqueles que entrarem em sua órbita, uma alegre fonte de crescimento, nutrição, cura, carinho, proteção, satisfação das necessidades, dentro de um sistema bem organizado de lei e ordem. Esta poderosa influência se estenderá por meio de sua mente a seus familiares, amigos, vizinhos, fazendas, animais e plantações. Assim como a eletricidade, ao passar pelas suas mãos, acenderá um bico de Bunsen em um laboratório, da mesma forma, suas radiações de força vital beneficiarão a todos aqueles
que entrarem em seu raio de influência. Essa foi a intenção primeira da criação. Você estava destinado a expressar a consciência criativa universal por meio de sua mente e do seu coração. Eu, o Cristo, venho neste momento para mostrar-lhe como fazer isso. Em primeiro lugar, considere o estado de consciência em que realizei os meus chamados milagres. Não fiz nenhuma oração específica. Apenas pedi ao Pai Criador, que estava irradiando por meio da minha própria consciência, por qualquer coisa que se fizesse necessária. Fortemente percebi e visualizei que o Pai Consciência Criativa era uma força dinâmica, operante e manifestada por meio do mundo visível como criatividade, intenção inteligente, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação de todas as necessidades, tudo dentro de um sistema de lei e ordem. Percebi que o Pai Consciência Criativa irradiaria toda a sua natureza através da minha consciência para entrar na consciência daqueles que me pedissem a cura e sinceramente acreditassem que poderiam recebê-la. Também sabia que se não tivesse fé e esperança de cura, esse tipo de consciência negativa não permitiria o fluxo da natureza do Pai, fluxo da natureza da consciência do Pai, e a cura não aconteceria. Também percebi que o trabalho de cura feito pelo Pai Consciência Criativa era realmente o amor manifestado de forma visível na Terra. Também compreendi que todo o trabalho realizado pelo Pai Consciência Criativa no mundo visível era o amor manifestado e agradeci por isso. Tive consciência de que todas as substâncias do universo originavam-se da consciência universal e agradeci por isso. Compreendi que o Pai Consciência Criativa era o trabalhador e que ele era eterno e infinito. E nada exceto a mente humana, poderia impedir que fizesse o seu trabalho. Portanto, livrei a minha mente de todos os sentimentos e pensamentos humanos e soube que eu era um canal perfeito do Pai amoroso e que a sua vontade perfeita seria cumprida na pessoa que precisasse de cura. Mas tome nota disso. Também soube que o que quer que fosse que na consciência da pessoa tivesse levado a sua invalidez, mutilação ou doença, tinha sido apagado do seu corpo naquele momento. A questão era, a consciência habitual da pessoa faria voltar os males divinamente apagados do seu corpo? Por isso eu dizia à pessoa que havia sido curada, vá e não volte a pecar. Quero que você saiba e acredite de todo o coração que meu estado de consciência, quando estive na Terra, descrito nos parágrafos acima, é o estado de consciência que você deve aspirar com toda a sua mente e todo o seu coração. Minhas experiências de iluminação no deserto me permitiram alcançar a consciência crística, em toda medida enquanto estive na Terra. Mas você pode seguir meus passos se tiver vontade de fazê-lo, e com certeza estarei disponível para ajudar em sua jornada. Você poderá sentir minha presença se for suficientemente sensível para isso. Mas se em um primeiro momento você não sentir nada, não desanime, porque enquanto você faz o trabalho de mudar sua consciência, você pode estar absolutamente certo de que estará sintonizando com minha consciência crística e estarei a par de tudo o que estiver acontecendo com você. Saiba que o seu propósito na Terra é ascender na consciência espiritual até que você transcenda tudo aquilo de humano que atualmente o impede de avançar, até que finalmente você também possa controlar os elementos e se tornar um mestre. Compreenda também que quando a consciência mundial estiver plenamente sintonizada com o Pai Consciência Criativa, todas as coisas adversas ao perfeito bem-estar do homem desaparecerão. Não haverá mais mosquitos portadores da malária, gafanhotos que acabem com suas plantações, condições climáticas extremas, infecções, vírus e tudo mais que atualmente causa problemas para os seres vivos. Você viverá sob o manto sagrado, sob o manto da proteção universal. Quando a sua própria consciência estiver em perfeita consonância e harmonia com o Pai amoroso, então você também será divinamente protegido e se tornará um canal da intenção criativa, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação das necessidades, lei e ordem. O Pai amoroso estará operando em sua mente, coração, corpo e em seus assuntos. Estará operando em todos aqueles para quem você direcionar o seu poder. Vamos respirar algumas vezes, porque o que ele falou é divinamente lindo e profundo e é muito particular para todo mundo que está ouvindo aqui exatamente isso agora. Então vamos lá. Agora eu queria ouvir vocês comentando, falando.
lendo, interpretando, questionando. Marleninha, pode começar. Para variar, né? Então, é tudo realmente muito interligado com todas o que já tinha sido falado sobre mentalização e tal. Mas eu confesso que uma coisa que você leu agora realmente é totalmente diferente do que era a minha consciência. Por exemplo, eu não pensava em agradecer pela cura. Por exemplo, eu estou com um problema de saúde. Me ajude, eu quero... Não, ao contrário de você pedir ajuda, você está agradecendo porque você já vai ter a cura. É uma coisa completamente diferente do pensamento que a gente tem. Realmente é uma coisa louca. E esse negócio de fazer esse exercício aí das cartas, eu vou, com certeza, eu vou fazer essas respostas, vou colocar lá, vou guardar, e para que daqui a um tempo eu possa refletir e responder novamente para ver se eu tenho o mesmo pensamento que eu tenho hoje, se daqui para lá na frente, não sei quanto tempo, se eu vou ter a mesma consciência que eu tenho hoje, que eu respondi esses exercícios. Isso é bem legal. Legal, muito bacana tua percepção. Você falou uma coisa que é muito comum, que é um hábito que as pessoas têm mesmo na hora de pedir alguma coisa para Deus, e o próprio Cristo dá a resposta dele, de como ele fazia os milagres dele, como ele operava aqui na sequência, né? E a gente vamos estar falando sobre isso também. Obrigado pelo compartilhar. Vamos lá, pode falar, Grazi. Sim. Sim, com certeza. A Marilda também ia falar também. Pode falar, Marilda. Boa noite, gente. A questão da gratidão, ela é realmente fantástica. É isso que nós devemos fazer sempre. Eu lembro uma ocasião que eu assisti uma palestra e o palestrante ele falou o seguinte: imagina você, ao abrir os olhos, agradecer por enxergar. Pôs os pés no chão, você vai dar o primeiro passo, você anda, né? Você vai ao banheiro, você faz o seu xixi, o seu rim funciona. Aquilo ficou tão forte na minha mente. Nós já somos beneficiados o tempo todo. Só não temos, nós estamos dentro de um mundo cheio de distrações que não nos deixa enxergar todos esses benefícios que nós temos, né? E eu falo que é um grande desafio, porque a busca é intensa. Essas perguntas que ele faz aqui, eu vou escrever, provavelmente, essa carta hoje, quero abrir daqui a um tempo, mas com certeza você é uma pessoa muito transformada diante de tudo que eu estou aprendendo aqui com vocês, e muito grata. E eu e o Luiz, a gente faz um Evangelho no Lar, todo domingo às 10h30. E é incrível, porque tem momentos que a gente vai fazer as vibrações. E teve um determinado momento do Evangelho, não agora, mas em outro tempo atrás aí, que eu comecei a pedir. E ele me chamou a atenção, ele falou: não vamos pedir, vamos vibrar. Vamos vibrar paz, vamos vibrar luz, vamos vibrar harmonia, vamos vibrar cura, vamos vibrar para que isso chegue a muitas pessoas. E é isso mesmo que o Christian acabou de ler. Nós temos que buscar
essa atenção constante, essa transformação interna, né, que eu vejo que não é muito fácil, porque o mundo, tudo que nós vivemos hoje é muito atrativo, principalmente as mídias sociais, e trabalhar o nosso eu divino é uma questão, é um exercício diário. Gil?